Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Estou acompanhada de grandes especialistas para mais uma importante conversa. Pegue, se acomode na cadeira ou no sofá e vamos embora hoje falar sobre um tema muito importante. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o Rio Grande do Sul se manteve com 100% do território com seca. As informações são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ainda que a busca por água para a produção não seja uma novidade, a situação enfrentada agora é considerada a mais grave das últimas décadas. Dados da Emater aqui do Rio Grande do Sul apontam que apenas 2% das lavouras gaúchas contam com irrigação. Isso se dá por diversos motivos. Mas deixa eu chamar os convidados de hoje para irmos mais fundo no assunto. O Antônio da Luz é economista da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. A situação é delicada aqui no estado, Antônio. Seja muito bem-vindo ao Plano de Voo. É um prazer te receber aqui. Olá, Alexandra. Que coisa boa para mim estar aqui no Plano de Voo. Que maravilha. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado sempre que sou lembrado pelo Sebrae para participar de alguma coisa dessa entidade que eu tenho tanto respeito, que eu tenho tanto... inclusive que eu devo ao Sebrae por tudo que ele faz pelo empreendedorismo e faz para mim, pela minha empresa e pelas empresas de todos os gaúchos. Então, eu que estou muito feliz de estar contigo, Alexandre, e com o André Bordion, que é um grande amigo, que é um técnico de altíssimo nível que o Sebrae dispõe e que eu tenho aqui a honra de estar com ele hoje nesse Plano de Voo. Então, meu olá para ti e também para ele. Muito bom, Antônio. Então, vem pra cá, André Bordignon, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. André, a gente conta contigo também para entender o tamanho do desafio que a seca impõe ao mercado de agora em diante. Seja bem-vindo ao Plano de Voo. Olá, Alexandra, muito obrigado. Acho que é um prazer realmente muito grande estar aqui, podendo conversar um pouquinho com essa figura aí, que é o Antônio da Luz, que é um dos nomes mais respeitados, um dos economistas mais respeitados aí do Rio Grande do Sul, que dirá do país, quando se trata principalmente em agronegócio. Então, a honra é toda minha, e eu estava aqui aquecendo para entrar nesse jogo aqui, e estava pensando, vai ser muito fácil, é só rolar a bola para ele chutar no gol, então tá tudo certo. Esse jogo aqui é de cartas marcadas, tá tudo lindo, e para nós aqui do Sebrae, tá, é uma honra realmente poder contar com o Antônio da Luz aqui, com a Farsul, realmente representando a Farsul, a nossa federação. Eu, como produtor, também fico muito feliz de estar podendo ter essa troca aqui, a gente conversar um pouquinho aí sobre esse cenário que não é tão positivo, mas que com certeza essa nossa conversa vai trazer alguns alentos aí aos nossos produtores. André e Antônio, nós estamos com um problema aqui no Plano de Voo, que é o seguinte: só tem camisa 10. Só chega camisa 10 para esse programa. A gente está com essa dificuldade boa aí. Sejam muito bem-vindos. E antes de continuarmos nosso papo, é importante lembrar que, em função da pandemia, o Plano de Voo segue sendo gravado de forma remota para a segurança de todo mundo. O reflexo da falta de chuva é imenso. A gente costuma pensar nas lavouras, mas vai além disso, muito além. Um exemplo, a pastagem para o gado sofre um grande baque, entre outros problemas que nós vamos tratar ainda nesse episódio aqui. Como ainda não dá para fazer chover, não é mesmo, Antônio? Além da irrigação, que a gente já viu que cobre uma parcela muito pequena da agricultura gaúcha, precisamos contar com a chuva. Para começar o nosso papo, conta pra gente, Antônio, os principais impactos quando a chuva não vem para a agricultura e um estado onde a agricultura é tão forte como o nosso. Alexandre, esse é um ponto muito interessante e é evidente que eu não vou fugir da resposta, mas antes eu queria dizer que o Plano de Voo e o Sebrae esse ano, num ano de crise como esse, vocês têm um papel muito grande, muito importante. Porque os impactos econômicos, como o próprio nome já sugere, eles são econômicos. Eles não são só físicos, eles não são só de volume de produção. Atrás daquele volume perdido tem um fluxo de caixa. Atrás daquele volume perdido tem um resultado de ano, tem um balanço, tem um DRE, tem um DFC, enfim, que mesmo que eventualmente alguma empresa não apure desta forma,
não significa que não exista, né? Toda empresa tem balanço. Nem todo mundo monta ele, mas ele existe. Então, por trás da perda física, existe uma necessidade muito grande de reflexão num ano desses sobre a gestão dos negócios. E não são só os negócios rurais, são os negócios urbanos também. E isto é importante para responder à pergunta. Porque quando a agropecuária ela produz menos, ela é encolhida por conta de uma estiagem, nós não vamos ter essa perda somente no produtor rural. Quem dera que fosse, quem dera que só o produtor perdesse. Mas não é. Para nós termos uma ideia, para cada real que nós perdemos na agricultura, deixamos de faturar por uma seca, nós deixamos de faturar R$ 3,20 fora da agropecuária. E por que isso acontece? Vamos lá, eu vou pegar um fluxo bem simples. Nós produzimos na agricultura, né? E quando eu estou falando da agricultura, estou dizendo dos segmentos agrícola e pecuário, né? Porque tudo é agricultura. Nós, quando produzimos, nós vamos mandar nossa produção para uma cooperativa, para uma cerealista ou para uma trading. Esse produto ele não vai para lá sozinho, ele vai para lá através de uma empresa que está no setor de serviços, que é o de transporte. Essa cooperativa, essa cerealista, elas são indústrias. O KNAI delas é industrial. E nós vamos, então, ter indústrias que vivem de receber grão, secar grão, armazenar grão, comercializar grão, ou carne ou leite, e que vão ter menos produção para fazer o seu trabalho. Logo, elas vão terminar faturando bem menos, e elas têm um custo fixo. Essas cooperativas, cerealistas, tradings, elas vão vender para as indústrias de alimentos, e que é bom nós lembrarmos aqui que a indústria de alimentos é a maior indústria do estado do Rio Grande do Sul. A maior indústria é de alimentos, tanto em faturamento quanto em empregos. Essa indústria de alimentos vai vender para o atacado. O atacado, que está no setor de serviços, vai vender para quem? Para o varejo. Se eu não vender para uma indústria de alimentos, eu vou vender para uma indústria de ração, os grãos, que vai produzir ração. E vai vender para quem? Para produtores de aves, de suínos, de leite. E, por sua vez, vão vender para quem a sua produção? Para a agroindústria. E, por sua vez, vão vender para quem? Para o atacado, que vai vender para o varejo. Eu posso fazer o caminho do porto também. Posso vender para uma trading, através de uma corretora, que depois vai para o Porto de Rio Grande, tem toda a operação portuária, que é um ativo de grande relevância econômica para o nosso estado, o Porto de Rio Grande, que vai atrair bilhões de dólares que estavam noutras economias para a economia gaúcha. Então veja que o problema ele é muito mais complexo. Quando eu produzo menos na agropecuária, eu vou ir produzindo menos em todo o resto da nossa economia. E para termos uma ideia, quando nós pegamos a matriz de insumo-produto, que é quando a gente olha como que os setores se relacionam uns com os outros, dos 67 segmentos, se nós pegarmos a nossa economia e dividirmos em 67 segmentos, como o IBGE faz, vamos juntar tudo, e juntamos, agora vamos dividir em segmentos, das 67. Desses 67 segmentos, 63 recebem impacto direto de um choque de oferta da agropecuária, seja ele positivo, com uma safra cheia, seja ele negativo com uma estiagem. Ou seja, 94% da economia gaúcha sofre o impacto direto de uma estiagem. Nem todo mundo na mesma escala, lógico, mas 94% recebe um impacto direto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não temos um problema só na agropecuária. Nós temos um problema em toda a economia. E isto faz do SEBRAE uma entidade com uma importância, num ano como esse, ainda maior do que aquele que o SEBRAE tem todos os anos. Porque o SEBRAE ele tem um papel, uma atuação direta na agropecuária, através do programa Juntos para Competir, que é o programa de maior sucesso da agropecuária gaúcha, mais de 20 anos de sucesso, com pessoas altamente satisfeitas, mas também está lá no varejo, está no atacado, está na indústria, está em todos os segmentos, todas as micro e pequenas empresas, independente do setor ao qual estão posicionadas, tem no SEBRAE um parceiro importante, alguém que ajuda muitas vezes a tomar decisões que fazem que o cara não quebre.
Então, num ano como esse, que nós temos um choque enorme de oferta, o papel do Sebrae, que já é relevante, ganha uma relevância ainda maior. Porque, sim, é um problema de todos. Mas eu quero aqui, nessa minha primeira fala, esgotar o problema, porque depois eu quero falar de solução. Não adianta nós ficarmos aqui só falando, tá, tudo bem, é problema, tá, e o que nós vamos fazer com esse problema? Mas, então, eu quero, nessa minha primeira fala, falar tudo que tiver que falar de problema, para depois a gente virar a página, então, tudo bem, o que vamos fazer com isso? Cara, eu achei bárbaro essa tua introdução, já adorei dali esse início, porque, cara, a gente está trazendo um problema, vai falar um pouco sobre sobre todo o impacto que vai causar nisso, mas acho que é importante a gente ressaltar essa conexão que tu trouxe da cadeia produtiva, que eu acho que a gente vem realmente, nos últimos anos, não, talvez na última década, a gente vem trabalhando cada vez mais essa conexão, mostrando, por exemplo, trabalhando do campo à mesa, mostrando que a cadeia começa lá no consumidor, ela vem se montando e isso tudo está conectado. Então, vem promovendo esse relacionamento entre os elos produtivos, que muitas vezes eles não se entendem dentro de uma cadeia. Eles parece que são elos distintos, que a indústria joga o jogo dela, o agronegócio, o jogo dele, o produtor rural, no caso, o jogo dele, o varejo dele. Isso não é assim que funciona. Essas coisas são conectadas, e ele está mostrando aqui, exemplificando para nós, cada vez mais a importância de se enxergar dentro de uma cadeia, para ir adiante, para que esse produto depois chegue lá no consumidor, que é quem está tirando dinheiro do bolso, está comprando esse produto, e está realmente movimentando todos esses elos nessa cadeia. Então, isso quando a gente fala das tendências e traz tendências de consumo, e traz outros pontos ali que vão na cadeia de alimentos de grande importância, isso vai mudando toda essa perspectiva até chegar no produtor. Então, só ressaltando um pouco dessa tua fala, que eu achei bárbaro, e acho que é desta forma que sim, estamos nos posicionando nos últimos anos, exatamente por termos essa capilaridade de atuação aí em diversos segmentos, né? Não só no setor do agronegócio. Eu quero dar meu testemunho que é isso aí mesmo. E quando nós tomamos, André, todo esse problema que nós estamos vivendo, sim, é verdade, nós estamos vivendo a pior estiagem da história do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista das perdas econômicas, não há dúvida. Talvez, parece que há 70 anos atrás teve uma pior que essa, enfim, do ponto de vista do clima, do tempo. Agora, do ponto de vista econômico, essa disparada é pior. Ela não tem paralelo. E nós, inclusive, revisamos recentemente a nossa previsão de PIB para o Rio Grande do Sul. Nós estávamos trabalhando com o PIB crescendo 0,58 esse ano, de 2022, e já revisamos para menos 8. E nós deveremos fazer uma nova revisão agora, quando terminarmos a colheita, que pode, eventualmente, essa queda no PIB ser revisada para um patamar ainda pior. Dificilmente será para melhor. Dificilmente, provavelmente para pior. Então, nós estamos cientes do que está acontecendo. É importante que a sociedade saiba o que está acontecendo. É algo grave, é algo grande. Para nós termos uma ideia, se nós pudéssemos pegar todos os grãos que nós perdemos este ano, e aquilo que já está constatado, tá? Pode ser que piore, mas hoje, se nós pudéssemos pegar todos os grãos que nós perdemos neste ano por conta da estiagem, e nós colocássemos eles em carretas bitrem, ou seja, eu não estou falando em carretas normais, estou falando das bitrem, que são duplas, o que torna o meu número ainda mais espetacular. Tem ideia, Alexandre, quantas carretas nós precisaríamos? Eu tô até com medo da resposta que eu vou ouvir, Antônio, porque eu sei que a coisa não é boa, mas eu não faço a menor ideia de número. Eu vou dizer os números para as pessoas, só para as pessoas poderem conferir aquelas que quiserem, tá? Mas se nós tivermos uma perda de cerca de 14,5 milhões de toneladas, que hoje é uma estimativa bem conservadora, 14 milhões e meio, sabendo que cada carreta dessas carrega 57 toneladas, nós precisaríamos de 253.318 carretas. Então, só aqui nós já começamos a olhar o seguinte: quanto frete nós vamos precisar menos neste ano. E aí, agora, outra coisa, Alexandra, e os nossos ouvintes do podcast, e se nós enfileirássemos essas carretas? Se nós botássemos elas, as 253 mil carretas em fila? E sabendo que cada carreta dessas tem 19,80 metros,
19,80 metros, e deixando 1 metro entre elas, né? Enfim, seria o mínimo que teríamos que deixar. Essa fila daria 5.269 quilômetros. Para te ter ideia, Alexandra e os nossos ouvintes, essa fila, ela sairia de Porto Alegre, iria até Belém do Pará e voltava até São Paulo. Uma fila de carretas carregando os grãos que nós perdemos nessa estiagem. Então, é inegável que é um problema muito sério, de proporções muito grandes, com impacto econômico muito severo, e que agora não tem muito o que fazer. Não choveu. O que nós poderíamos ter feito era ter ampliado a irrigação, o que nós não conseguimos fazer, principalmente por questões de legislação, mas também de interpretação de legislação. E para mim, e essa é a minha opinião, não a opinião da entidade, quero deixar bem claro, eu, Antônio, CPF, que estou falando, aliás, sou eu, Antônio, CPF, que estou sendo entrevistado, para mim, todos aqueles que são responsáveis por uma perda dessas, que colocam a vírgula da lei, o termo vernáculo, mas tal coisa diz isso, a norma fala aquilo, para mim, isso é um crime. Crime contra a humanidade, crime contra um mundo que tem 2 bilhões de pessoas passando fome, crime contra a economia gaúcha, crime contra a economia brasileira, ou seja, isso deveria ter responsabilidades. Isso não podia ficar assim, como vai ficar, infelizmente. Mas, enfim, este é o problema. Mas o problema as pessoas já sabem. Agora nós temos que nos preparar para o choque. E já estamos atrasados, né, Antônio? Estamos completamente atrasados na busca pela solução, né? É que a estiagem, o poder público, ele só está disposto a discutir quando para de chover. Quando não tem estiagem, nós estamos lá batendo nas portas, pedindo pelo amor de Deus, vamos fazer reunião, vamos discutir, vamos olhar, vamos evoluir, mas o tema não ganha atração. Outras prioridades são dadas. Aí quando tem estiagem, aí todo mundo quer abrir poço, todo mundo quer não sei o quê, quer discutir. Né? Olha, nós estávamos aqui para discutir o tempo todo, que não estavam vocês. Então, mas enfim, tomara que essa seja a última. O poder público dessa vez parece estar mais, um olhar um pouco mais atento a isso. É bem verdade que eu quero fazer justiça, tá? O governo do estado, não só o governador, mas a sua equipe de governo, tem olhado para isso com muito carinho, enfim. Só que nós não podemos esperar das pessoas. Nós temos que esperar dos órgãos, porque as pessoas passam, e o governo do estado continua, as secretarias continuam, os órgãos de estado continuam. E nesse nosso estado bipolar, que uma hora vai para um lado, outra vai para o outro, às vezes nós temos rupturas que geram descontinuidade. Não pode, nós precisamos dar continuidade a uma série de projetos, dentre eles o da irrigação. Muito bom ouvir isso, porque, né, Antônio, o André também me ajuda com isso, mas a gente está muito acostumado a ver, com trocas de governo, projetos muito importantes para a comunidade serem deixados de lado porque tem a marca do governo anterior, né? Então, temos muitos projetos iniciados que acabam não ganhando tração ou são esquecidos. E num momento de crise como esse, às vezes a gente fica meio, governo e tudo, a gente fica meio desesperado. E agora o que vamos fazer? O que vamos fazer? Como é que vamos resolver isso? E quando o Antônio traz aqui o exemplo perfeito de que não é só para o agricultor que tem o problema, mas que é para todo mundo, é a cadeia, é para mim com a oferta de comida melhor ou comida no meu prato, com um preço melhor ou, né, mais competitivo. Então, é interessante que tu traga isso, porque às vezes a gente que está aqui no urbano, nos grandes centros, a gente esquece de onde vem, que a comida não vem do supermercado e o leite não vem da caixinha, né? Esse ponto é muito importante, porque esse empenho que tem que ter, sim, por parte do nosso governo, eu acho que esse empenho das políticas públicas, porque isso é um investimento demorado, eu diria, porque não é simplesmente abrir um poço e sair irrigando, precisa de licenças ambientais, precisa de, quando tu vai construir uma barragem ou armazenar água, aumentar a tua capacidade de armazenagem de água na propriedade, tudo isso tem impactos, então tem que ser analisado, tem que ser visto, e isso demora um tempo, então esse empenho do governo também está em
melhorar esse tempo, porque muitos produtores agora, com as conversas que a gente teve com alguns produtores que estão sendo impactados e tal, e relataram que estão há 3 anos esperando uma vistoria para sair uma licença e tal, e eles estão dispostos, estão com recursos para investir, para aumentar a sua capacidade, para ter irrigação e melhorar a sua resiliência, mas não conseguem em função de uma licença que está demorando, que está impactada, que está lá em alguma gaveta esperando uma avaliação. Então são várias coisas, não só a parte de recursos para melhorar isso, agora também um empenho por parte das políticas públicas para entender isso como realmente um problema geral ali não só do setor do agronegócio, mas como um problema da sociedade. Eu concordo muito com o Antônio disso. Isso aí tem que ser reavaliado. Essas perdas não podem ficar assim. Então, acho que a gente está passando por situações como escassez de alimento, como uma preocupação com a alimentação, e está vendo ali esse volume de alimento sendo deixado de ser produzido em função da estiagem. A irrigação, uma pergunta aqui de uma leiga para vocês, tá? Que são muito especialistas. Mas a irrigação aqui, a implantação de um sistema de irrigação nas nossas lavouras seria a saída para momentos de crise hídrica. Podemos dizer isso? Sim, a irrigação ela é uma forma, claro, ela não é a única, né? Não adianta só molhar as plantas, né? Ela precisa ter toda uma estrutura de solo, precisa todo um manejo de solo, enfim, por isso que nós dizemos que nós fazemos uma agricultura absolutamente alinhada com as questões ambientais. Ninguém sai molhando, nós primeiro fazemos todo um processo de melhoria, de fertilidade do solo, de melhor capacidade de armazenagem de umidade por parte do solo, ou seja, nossos solos são muito melhores do que eram no passado, e não é porque o produtor seja um ambientalista nato, não é por isso, é porque se tu trata bem a natureza, ela te responde bem, se tu trata mal, ela te responde mal, é simples. Então essa regra que na cidade as pessoas discutem, no campo as pessoas sabem no seu dia a dia, então é muito, muito simples. Mas o fato é que quando nós olhamos o que acontece em Israel, por exemplo, que é um deserto, né, e eles fazem uma agricultura irrigada, tá tudo certo. Nós olhamos a Austrália, nós olhamos o exemplo dos Estados Unidos, nós olhamos o exemplo da Europa, e o que a gente vê nisso? Nós vemos as pessoas valorizando a irrigação. Inclusive, processos de irrigação, ela te permite, inclusive, acessar greenbounds e coisas do tipo, porque ele é um elemento amigo do meio ambiente. E aqui no Brasil, nós discutimos isso de maneira absolutamente torta, para não dizer viesada, politicamente ideologizada, ou coisa do tipo. E a gente termina fazendo coisas assim absurdas. Reservar água, guardar água. Ela precisa fazer uma intervenção numa área de preservação permanente. E aí que está todo o nó da questão. Só que nós não mandamos sondas aí, universo fora, atrás de água, porque nós achamos que aonde tem água pode ter vida. A água é a matéria-prima da vida. Se eu reservo mais água, eu vou ter mais vida ou menos vida? Menos flora ou mais flora? Mais fauna ou menos fauna? Se eu reservo mais água, eu amplio a quantidade, Alexandra, de água doce no Brasil. Se eu reservar, o que acontece? Quando chove, a água escoa e vai para os rios. Dos rios vai para o mar. Nós não sabemos que há uma escassez de água no mundo, que só 3% da água ela é disponível de forma doce, e que menos ainda é disponível, enfim, para o consumo. Se nós estamos reservando água, nós estamos aumentando a quantidade de água doce do nosso país. Água essa que vai para o mar, e no momento que tocar o mar, ficará salgada. Então, nós estamos falando de mais vida, mais flora, mais fauna, mais água, mais tudo, mais água doce disponível. E só que aí as pessoas se pegam a filigrana jurídica, isso, aquilo, e aí entram com ação aqui, outra ação acolá, e a coisa não desenvolve. E passa 1 ano, passa 2, passa 3, e quem tem salário garantido no final do mês não tem pressa. Mas quem perde uma safra, como nós estamos perdendo, tem pressa. E o que acontece? Uma pessoa que trabalha numa cooperativa, numa cerealista, numa indústria de alimentos, numa indústria de máquinas, numa revenda de insumo, um cara que arruma pneu, o cara que conserta a máquina agrícola, enfim, estou falando aqui de dezenas de segmentos que a agropecuária é o seu principal cliente ou o seu principal fornecedor. Estas pessoas são
urbanas. O produtor é rural, mas não se faz uma safra sem a cidade. Não se faz uma safra sem a cidade. Então, eu mesmo vivo do agronegócio. O meu salário vem do agronegócio. Eu sou economista. Os meus sapatos nunca estão empoeirados. Eu não empoeiro os meus sapatos. Eu não vou plantar, não vou para cima de máquina, não faço coisa nenhuma. Mas vivo do agronegócio. Sou urbano, moro em Porto Alegre. A minha mulher, meu filho, todos nós dependemos do agronegócio. E todos nós somos urbanos. Vivemos numa grande cidade. E quando nós vamos para o interior, nós vemos lá a maioria das pessoas que vivem na cidade, trabalham na cidade, em empresas da cidade, e que o cliente dela é o produtor rural, ou o fornecedor deles é o produtor rural, e sem o qual não vai funcionar aquele comércio, aquele serviço ou aquela indústria. Então nós precisamos ter uma visão um pouco mais clara, que falta de irrigação prejudica a todos que dependem do seu negócio, todos são prejudicação. Nós temos que ter uma visão um pouco mais macro, menos ideológica e mais pragmática, porque é a nossa vida que está em jogo, são os nossos negócios que estão em jogo, e nós precisamos cuidar mais das nossas empresas. Vocês acham que essa conscientização que precisa ser feita no geral, né, que vai de nós consumidores até quem está governando, né, quem está com a caneta no momento, a gente precisa... O que precisa ser feito para essa conscientização maior, um movimento das entidades, comunicar melhor, trazer ainda mais esse assunto para discussão? Pergunta difícil essa, hein? Eu acho que as entidades, e eu não quero aqui falar só a Farsul, porque a Farsul não tem a dúvida que ela é super atuante nesse ponto, mas não é só a Farsul. Até o presidente Gedeão costuma dizer que metade da nossa energia da entidade é gasta com esse assunto, e é verdade mesmo. Só que não é só nós olhamos o trabalho da FETAG, da ProSoja, da Federarroz, da FECOAGRO, são outras entidades do agro que fazem um trabalho incrível, de formiguinha todo santo dia, não é só na seca. Agora o poder público só olha para esse problema quando tem seca. Por isso que nós estamos jogando o problema na colo deles, sem dó. Para quê? Para que a batata queime na mão e soluções sejam dadas e nós conseguimos avançar. Nós temos problema de legislação. O Código Florestal, ele não atende às necessidades que o produtor tem, tanto é que tem uma ação na justiça impetrada pelo Ministério Público que está aí nos dando uma dor de cabeça. Agora, temos que mudar o Código Florestal? Tá, tudo bem, vamos mudar o Código Florestal. Alô, deputados federais, alô, senadores, vamos mexer no Código Florestal. Mas não são só os gaúchos, né? É o Congresso Nacional, não é a Assembleia Legislativa do Estado. É mais complexo, precisamos que outros se envolvam. Existem coisas no governo do Estado do Rio Grande do Sul que também precisam ser aperfeiçoadas, principalmente na Secretaria do Meio Ambiente. Acho que a FEPAM evoluiu muito, diga-se de passagem, mas precisamos sempre melhorar mais. O Código Ambiental do Rio Grande do Sul também teve avanços, mas também ainda precisa avançar mais um pouco, mas nós, sobretudo, temos que parar de judicializar as coisas. Nós temos que olhar muito mais para o problema, para o fato, e menos um pouco para o que diz. O que está dito precisa ser melhorado se não está correto. Mas eu não posso perder grãos que, enfileirados em bitrens, vão a Belém do Pará e voltam até São Paulo. Isso não tem lei, não tem regra, não tem norma, não tem filigrana jurídica que vai me fazer aceitar e vai me convencer que está certo nós perdermos uma quantidade dessa. Antônio, a gente fala dessa conexão que tem que ter na cadeia, né, dessa engrenagem que é uma cadeia produtiva. E eu acho que o poder público ele tá dentro desse processo de forma tem que estar bem mais integrado, entendendo esses gaps que existem ali para que consiga realmente essa cadeia consiga fluir de melhor forma e criar ambiente para que esse produto aí seja o nosso produto aí tenha o seu destino correto. Mas eu acho que essa parte por mais que ela seja importante, eu acho que seria legal a gente dar uma conversada em cima do que a gente poderia estar agora, que a seca já deu o estrago que ela tinha que dar. Claro que a gente sabe que ainda vai piorar em alguns casos, aí pode ser que venha a ser pior ainda do que a gente imagina, uma perspectiva. Mas a irrigação é sim uma das alternativas para se fazer antes
de uma forma preventiva, né? A gente está trabalhando assim, bom, vamos estruturar então um modelo de irrigação, e tem, acho que nas principais instituições aí que trabalham no negócio, tem parceiros para realmente suportar tudo que é necessário para o produtor, para ele pensar em investir, desde de se planejar para isso, porque a irrigação, ela sim tem um investimento grande, e daí eu já entro aonde eu gostaria de falar um pouquinho mais ali, que é a parte dessa gestão. Eu acho que tudo parte de um planejamento, né? Então, neste momento, onde a gente já está com uma situação posta, a gente já está com um problema que é praticamente reversível, a gente não tem algumas coisas ainda na parte técnica que pode se fazer em alguns segmentos. Outros não tem mais o que fazer, é agora colher o que dá, ver ali que o estrago já foi feito, não tem mais alternativa. Mas, desse viés desse produtor, alternativas que a gente tem agora, né, para a gente pensar nesse momento de estrago feito, né, e que a gente tem alguma coisa para estancar essa veia que está pulsando aí, né, alguma coisa. Então, a ideia que eu acho que seria legal a gente dar uma conversada dentro de uma perspectiva do momento agora. André, concordo contigo, os problemas são esses, temos que olhar agora o que vamos fazer, né? Então, acho que a coisa número 1 que todos devem fazer, sejam eles produtores rurais ou pessoas do meio urbano, empresários do meio urbano, microempresários, pequenos empresários do meio urbano, procurar o SEBRAE, coisa número 1. E vou dizer o porquê. O produtor rural, ele tem um programa que é nosso, Farsul, Senar, SEBRAE, que é o Juntos para Competir, um programa longevo, um programa de sucesso, um programa que ajudou muito o agronegócio gaúcho-ceiro que ele é. Eu acho que aquele produtor que já está no Juntos deve conversar com o seu consultor, e aquele que ainda não está deve entrar. E aquele empresário do meio urbano deve procurar o SEBRAE e buscar uma consultoria. E eu explico o porquê. O primeiro grande problema é a perda, né? Bom, nós temos uma perda. Agora nós vamos ter ondas de choque. Essas ondas de choque, elas vão bater no fluxo de caixa. Por quê? Se o cara é produtor rural, ele tem 2 problemas. Além da perda de receita, ele tem também um aumento dos custos de produção, por conta desse mega aumento que está acontecendo. Isso já está dado. No meio urbano, nós temos uma perspectiva de queda de faturamento, e nós temos também uma perspectiva, não é certo como já está no produtor, mas já temos uma perspectiva de aumento também do seu custo, porque a escassez de produção faz com que haja uma tendência de aumento de preços. Então, vamos lá, vamos pensar em termos de fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um instrumento que eu tenho todas as minhas entradas e eu tenho as minhas saídas. As minhas saídas, sobretudo as fixas, estão dadas. Eu tenho lá as variáveis que dependem do volume que eu pretendo produzir. Nem sempre o volume o variável se paga. Eu tenho um ponto mínimo para viabilizar economicamente e um ponto máximo para viabilizar economicamente. Então, é ali dentro desse mínimo e máximo que eu tenho que operar na minha escolha de volume. Então, esse fluxo de caixa, o que estamos diante dele nesse momento? Eu tenho uma perspectiva de elevação das saídas e uma perspectiva de redução das entradas. Eu vou ter menos produto para vender, se for produtor rural, e vou ter menos produto para comprar, se eu sou adquirente de produtos rurais. Se eu vendo para produtor rural, eu vou pegar um cara mais descapitalizado, então eu vou ter um esforço de venda mais complicado. Então, veja, eu tenho que pensar em fluxo de caixa, e pensando em fluxo de caixa, eu tenho que pensar em planejamento. E pensando em planejamento, pós-planejamento, eu vou ter que montar uma estratégia. O planejamento, ele serve para eu enxergar o problema. Então, coisa número 1, faz uma projeção de fluxo de caixa, certo? Básico, tem que fazer. Quando fizer o planejamento do fluxo de caixa, cria ali um cenário alternativo pessimista. Porque estar preparado para o melhor cenário é fácil, isso até eu estou. Difícil estar preparado para o pior. Organiza teu fluxo de caixa. Tu vai enxergar o problema. Tu vai dizer, opa, vai dar problema no mês tal. Ao fazer isso, eu sei que é duro fazer isso. Eu sei que dói fazer isso. Não é agradável, nem um pouco, fazer esse exercício. Mas eu te garanto que é mais desagradável ainda não fazer o exercício e encontrar a realidade lá na frente sem estar preparado para ele. Então, primeira coisa, enfrenta o problema. Faz o planejamento do fluxo de caixa, projeta teu fluxo de caixa, projeta um cenário pessimista aí. Olha para o problema acontecendo, eu performando com uma receita menor, com um faturamento menor, e decide agora como resolver esse problema. E a partir disso monta um plano de ação
Porque tu te antecipando ao problema, provavelmente tu vai enfrentar ele de maneira muito menos desgastante, mais fácil, mais suave, do que tu não te preparar para ele e enxergar ele lá na frente quando ele estiver na tua cara e a casa estiver caindo. Então, te antecipa, porque de maneira antecipada e com cabeça fria, nós conseguimos pensar melhor as alternativas. Talvez seja reduzir o custo fixo, talvez seja diminuir a operação variável, talvez seja aumentar as compras. Se eu estou não adquirindo de produtor, mas vendendo para produtor, eu vou encontrar um cara mais descapitalizado. E tem mais, com acesso ao banco restrito, por conta de todo esse problema que está acontecendo no crédito rural. Então, eu tenho que ter um planejamento de novo, André e Alexandra, mas agora não é de fluxo de caixa, agora é de vendas, agora é comercial. Então, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter projeção de fluxo de caixa. E isso não é produzir. Isso não é sentar no balcão e fazer a operação da loja. Não. Isso é gestão, isso é planejamento, isso é estratégia. Por isso que eu disse, no momento como sempre a gente precisa do Sebrae. Um Sebrae e de um Juntos para Competir, aonde nós temos uma Farsul, um cenário, um Sebrae. Juntos. E assim tem que ser, juntos, para levar a gestão seja para o setor agropecuário, seja para o setor urbano, aí o Sebrae sozinho. Agora, sempre precisamos, mas em momentos como esse, que o planejamento, que a estratégia, que a projeção do fluxo de caixa pode ser a diferença em permanecer com o meu negócio funcionando ou não, nós precisamos mais do que nunca da inteligência, da expertise, dos consultores, dessas pessoas aí que dedicam sua vida a ajudar as empresas e os produtores rurais a melhorarem a sua gestão, a sua vida financeira, enfim, para que nós tenhamos empresas mais saudáveis e duradouras. Isso aí, Antônio, acho que a primeira ação, assim, a mais imediata que tem que ser tomada é fazer esse planejamento, ou pré-planejamento, né? Então, aquele produtor que já tinha um planejamento, ele vai ter que sentar e entender que ele vai ter que se replanejar o ano. Então, replanejar para ele já começar a se estruturar pensando na próxima safra. A gente já vivenciou uma alta nos custos de produção, então ele já plantou essa safra com um custo mais alto do que estava nos últimos anos. Então, ele, apesar de que a gente está com um valor de produto maior, né, um valor que está mais alto, só que a quantidade de produção não vai chegar para equilibrar essa balança. Mas aí é que ele tem que estar bem atento realmente no custo de produção. A gente está vendo cenários aí que estão acontecendo fora do Brasil, no mundo aí, que vão mexer ainda mais nesse custo, né? A gente já tá com uma perspectiva negativa em relação ao custo de produção, que ele vai piorar ali para a próxima safra. E esse produtor tem que já estar começando a pensar na próxima safra agora. Não pode deixar para pensar na próxima safra lá quando já estiver próximo dela, ou seja, agora, por exemplo, é o momento dele começar a avaliar ali a questão dos insumos, tá? Qual é a melhor janela de compra desses insumos e quando que ele vai começar a estar já se planejando para essa safra. Então, talvez esse seja o momento que ele está sentando agora, botando a casa em dia, olhando ali como que ele vai lidar com essa perspectiva e, principalmente, daí entramos no próximo ponto aí que eu acho que entra nessa linha de imediato, renegociação de dívida. Eu acho que agora ele tem que ver, bom, o que ele tem, se ele tem alguma dívida, se ele tem algum custeio, como é que ele foi feito, o que é a prioridade para ele agora na questão de renegociação de dívidas. Acho que é outro ponto que a gente poderia abordar aqui. Sem dúvida, eu acho que essa é uma das saídas. Por que eu defendo que tanto o produtor quanto o empresário do meio urbano, ambos são produtores, só de meios diferentes, mas ambos são empresários, independente se são familiares ou são demais, não importa, tudo é empresa. Todos estão produzindo para os outros e não para si próprio. Então é uma empresa. Então, eu acredito muito que o passo número 1 é sim o produtor fazer uma projeção do seu fluxo de caixa, porque ele vai enxergar lá o problema. E no momento que ele enxergar o problema, digamos, está faltando X para eu conseguir virar o ciclo. Bom, se está me faltando X, eu acabei de ter uma meta, descobrir a minha meta. A minha meta é como eu vou arrumar X. Seja pelo lado da receita, seja pelo lado da despesa, mas eu vou ter que arrumar X.
Ah, mas Antônio, tu disse que o produtor vai perder, como é que ele vai ter pelo lado da receita? Não, ele tem ativos, ele tem crédito, ele pode buscar alternativas. Nem todos, evidentemente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nem tudo é produção do lado da receita. Eu tenho produção, eu tenho crédito, eu tenho ativos, enfim, eu tenho que pensar qual que é a melhor combinação e que não existe uma regra. Cada empresa é uma empresa e tem que olhar o caso concreto. Mas no momento que eu fiz a minha projeção de fluxo de caixa e encontrei o problema, eu acabei de descobrir qual é a minha meta. Minha meta é X. Agora, eu tenho que montar uma estratégia, um plano de ação. Como que eu resolvo o problema de tamanho X? Quais são as alternativas que eu tenho? As alternativas, e vou listar, esta. Quais alternativas são as melhores e em que momento que eu devo usar? Quando eu completei esse exercício, eu acabei de fazer o meu plano de ação. O que às vezes, Antônio e André, quando a gente fala, tem que montar um plano de ação, tem que fazer um planejamento estratégico, às vezes isso pode até assustar o agricultor, né, o produtor, achando que, nossa, é algo tão complicado, mas você está trazendo um exemplo aqui simples. Complicado, Alexandra, é não fazer. Porque daí a gente não sabe para onde nós estamos voando, aqui fazendo um trocadilho infame com o nome do programa, né? Nós estamos voando e não sabemos para onde. Nós precisamos ter um plano de voo. Ou seja, é que é difícil tu querer enfrentar a realidade, mas ela é necessária. Eu preciso olhar para o problema. A partir da identificação do problema, eu achei minha meta. Da meta, eu monto um plano de ação. Do plano de ação, eu parto para a execução. Mas eu só executo aquilo que eu planejo. E eu só planejo aquilo que tem meta. Eu só tenho meta depois que eu observei o problema. Então não tem nada de complicado. Complicado é não fazer. Claro que tem algumas técnicas que ajudam bastante esse processo. Pô, mas para aí tá o Sebrae, chama o Sebrae, vai lá e faz. Agora, tem que enfrentar. Eu sei que dói, mas tem que fazer. E aí, respondendo à pergunta, a questão da renegociação, ela pode ser uma das alternativas possíveis. Pode ser. Eu acredito que para a imensa maioria dos produtores será talvez a única. Mas eu preciso listar esta alternativa. Porque mesmo dentro das renegociações de dívidas, existem várias formas de fazer. E eu tenho que estudar aquela que seja a melhor para o meu negócio. Se eu estou construindo um plano de ação, se eu fiz lá um planejamento do que eu necessariamente vou ter que avaliar cada uma delas. E aí isso faz com que as decisões sejam melhores. As renegociações de dívida, elas terminaram sendo, por questões políticas e ideológicas do passado, ganhando uma conotação distante do que elas de fato elas são. Renegociações de dívidas são vistas como coisas ruins. Só que engraçado, se eu tiver um infortúnio, tive um problema de saúde que eu tive que fazer um exame que gastei X reais acima do que eu estou acostumado no meu cartão de crédito. Mas eu não vou deixar de fazer, é minha saúde, ou a saúde do meu filho, ou da minha esposa. Deles ainda me preocupo mais, inclusive, do que a minha própria. Eu vou fazer, e dane-se depois como é que eu vou pagar. Chegou a fatura do cartão, e agora? Agora eu pego o meu celular, eu abro o app do banco, pago a fatura do cartão de crédito, faço um crédito automático lá, parcela em 12 meses, tudo no app. O gerente nem fica sabendo, tá tudo lá, fácil. Crédito rural não é assim. Eu preciso de resolução do Banco Central, eu preciso de Secretaria do Tesouro, não sei o quê, eu preciso... Enfim, é um processo. Isso que nós urbanos temos no app do celular, o produtor precisa de uma mega mobilização. Claro, né? Quanto mais gente mobilizada com pires na mão, o mundo político bate palma, ele adora, né? Então, assim as coisas são. Então, nós precisamos evoluir também nestas questões. E fazer com que renegociar uma dívida no meio rural seja algo tão instantâneo como é para nós, consumidores, ou como é para os empresários do meio urbano. Eu instalo um dedo, vou ali no app e resolvo. Então, André, respondendo a tua pergunta, a própria renegociação de dívida, o que é? Fiz meu fluxo de caixa, minha projeção de fluxo de caixa, encontrei o tamanho do problema, meu tamanho do problema é X. Estipulei uma meta, minha meta é resolver este X. Vou analisar todas as possibilidades que eu tenho de resolver X. Bom,
partir para a renegociação de dívida. Eu já sei agora quanto é que eu tenho que renegociar. Agora eu tenho que ver qual é o prazo, quais são as condições para resolver o problema. Aí eu parti para o plano de ação e para a execução. Então veja, Alexandra, não tem nada de complicado. Complicado é não fazer isso. E daí aquele X, ele vira uma bomba, ele explode, e depois que ele explode, é muito difícil tu tomar decisões racionais quando tem uma bomba explodindo na tua frente e o calor vindo te queimar. É muito difícil. É melhor olhar ela à distância. Olha, ele tem uma bomba. Como é que eu desarmo ela? Vou fazer assim, 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 assado. Com calma, com paciência, com o tempo a seu favor. A pior coisa do mundo é estar o tempo contra ti. O tempo é o ativo mais rico da Terra, é o tempo. Então, quando eu uso o tempo a meu favor e não contra mim, a chance de eu ser bem sucedido, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, é maior do que eu não usar o tempo a meu favor e, pelo contrário, contra mim. Antônio, agora eu fiquei lembrando de momentos que eu te ouvi falando aí no decorrer do ano de 2021 e estava trazendo exatamente da importância de pensar nesses temas e começar a se organizar e se planejar, principalmente num ano de super safra. Foi aquele ano que a gente teve lá de 2021, tivemos uma super safra. A importância da gente estar preparado num ano bom, porque agora no ano ruim, tu vai porque tem que sim se replanejar, mas é a hora que tu tem que recolher os cacos, né? Tu tem que tentar escolher qual dívida que vai pagar primeiro, qual incêndio que tu vai apagar primeiro, né? Então é o momento. Então, se tu já tivesse começado, aqueles que te ouviram no ano passado, em 2021, que te ouviram lá durante o ano falando da super safra, do quanto que tu já tinha, ou aqueles que realmente agora entraram de novo descapitalizado numa safra e com a seca, se tu já entrou nela descapitalizado, a tendência agora é estar realmente procurando qual fogo apagar. Nós tivemos a oportunidade, quando estava todo mundo no oba-oba, né? Todo mundo vivendo um período espetacular, singular, diga-se de passagem, de safra cheia e preços bons. Nós observávamos muitas pessoas tomando decisões gerenciais que não nos pareciam as mais corretas. Então nós tivemos a oportunidade de alertar as pessoas, né? Dizer, olha, gente, assim como nós temos anos espetaculares, nós temos anos terríveis, e o nosso negócio ele tem que ser duradouro, e para tal ele tem que estar preparado para momentos de dificuldade. E nas dificuldades, geralmente, nós não temos nenhuma escolha para fazer. Agora, quando nós temos um ano maravilhoso, nós temos várias escolhas. Eu posso capitalizar, eu posso comprar uma máquina, eu posso comprar um campo, eu posso arrendar a área do meu vizinho, eu posso colocar uma lavoura adicional. Bom, enfim, eu tenho N opções. Qual era a nossa sugestão? Guardem um pouco dessas opções para quando vocês não tiverem nenhuma, né? Grosso modo, era isso que nós estávamos dizendo. E tu sabe que quando deu a seca, André, eu até fiquei preocupado, assim, pô, vai ter gente que vai dizer que eu ziquei. Não foi. Foi praga tua, hein, Antônio? Foi assim? Praga, não foi praga, pelo contrário. O que eu mais ouvi de produtores, André, aliás, eu só ouvi isso, né? As pessoas viram assim, pô, Antônio, aquilo que tu falou lá salvou meu ano. Aquilo que salvou meu ano. Que satisfação poder ouvir isso, né, enquanto profissional, né, Antônio? Acho que o André também deve ter ouvido já em alguns momentos no Sebrae que a ajuda dele salvou muita gente. Que satisfação poder saber que o teu trabalho, as tuas leituras, as tuas análises ajudam a salvar muita gente. Às vezes, Alexandre, a gente tem que falar o que as pessoas precisam ouvir para que elas sejam melhores sucedidas. Na nossa opinião, nós não somos obrigados também a estar certo sempre, né? Mas falar o que as pessoas querem ouvir, já tem bastante gente fazendo. O difícil é enfrentar o falar o que as pessoas não querem ouvir. E é lógico que quando está tudo num oba-oba, quando a gente vive um momento maravilhoso, as pessoas elas não querem ouvir alguém botando água no chope, dizendo, gente, segura a tua onda, baixa a tua bola, que a coisa não é por aí. Vem cá, sabe esse plano aqui maravilhoso, tu tá fazendo disso, não vai fazer nada desse negócio aí, não, nós vamos fazer isso, tu tem que fazer isso. Ou seja, não pensa que tu vai, que tudo é festa aqui, não. Vamos aqui cuidar, pode parar de beber, porque a ressaca vai ser horrível no outro dia. Toma, me dá aqui essa cerveja e toma aqui essa água mineral. É difícil fazer isso quando tá todo mundo na festa, na euforia, com os braços para cima, cantando com a banda.
Agora, também é muito difícil dizer nesse momento, olha, também não adianta ficar aí com essas orelhas murchas aí. Não adianta, não vai resolver nada do teu problema. Tu precisa projetar teu fluxo de caixa. Precisa encontrar o tamanho do teu problema. Tu precisa, do tamanho do teu problema, tu descobriu a tua meta. Essa meta, agora tu vai ter que estudar qual é a melhor forma de resolver essa meta, esse problema. E tu vai montar um plano de ação. E tu vai estudar todas as possibilidades. E a partir da montagem do teu plano de ação, tu vai partir para execução. E tu vai executar exatamente como foi planejado. É difícil fazer isso. O cara tá assim, ó, de um jeito que ele não consegue nem levantar. O cara tá lá numa depressão danada. E aí tem um cara lá dizendo, tu tem que levantar. Mas é necessário. A situação continua bastante severa e exige criatividade e resiliência dos produtores e empreendedores do campo e da cidade. Mas é com ideias como as que ouvimos hoje e o amplo debate que vamos contornar esse tipo de situação. Obrigada por compartilharem a experiência de vocês em um assunto tão caro para os gaúchos e também para todos os brasileiros. André, muito obrigada pela tua participação aqui no Plano de Voo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Alexandra. Obrigado aí ao pessoal que esteve com a gente aí nos ouvindo. E acho que ficou aqui um gostinho de quero mais, né? Eu acho que a gente falou, sim, sobre os aspectos mais imediatos, algumas ações que a gente tem que estar atento, que realmente não adianta esse produtor ficar sentado e esperando uma solução cair do céu ou ficar só reclamando. Então, o que a gente pode também é organizar e já ficar aqui um convite para o Antônio, para de repente a gente dar uma sequência falando de perspectivas para uma próxima safra, vendo de maneiras ou o que esse produtor pode fazer de forma preventiva para não ficar sendo tão, ou para minimizar um pouco os impactos aí de uma seca, de uma estiagem ou outros eventos aí climáticos que possam estar prejudicando o negócio dele. Obrigado, Antônio. Muito honrado de ter participado aí desse momento contigo e sair daqui animado aí para ir conversar principalmente com os produtores aí para a gente ver como é que a gente pode estar contribuindo ainda mais com o negócio deles. Obrigada, André. Antônio, um prazer enorme. O Plano de Voo te agradece demais aí teu tempo, tua generosidade, todo o ensinamento que tu consegues trazer pra gente. E eu reforço aí o convite que o André já fez para você vir pra gente seguir esse papo daqui a pouco e ter mais 1 ou 2, quem sabe, episódios do Plano de Voo falando sobre esse tema que é tão importante. Alexandre, eu me sinto muito honrado de ter participado aqui do Plano de Voo contigo, com o André, e já está aceito o convite, não tenha dúvida, para mim vai ser sempre uma alegria estar com vocês. Queria agradecer muito o convite, me manter sempre à disposição, convidar as pessoas também, aquelas que desejarem nos seguir lá nas redes sociais, @AntônioDaLuz_economista, lá no Instagram, por favor, façam isso, que essa conversa deve continuar em todas as plataformas possíveis e eu já quero aqui me candidatar para voltar para o Plano de Voo. Muito bom, eu tenho certeza que a gente vai te convidar para falar sobre vários assuntos dentro da economia e não só sobre a seca, né, Antônio? Muito obrigada. E é claro, aquele abraço mais do que especial para você que ficou com a gente até agora. Fique ligado nas redes sociais do Sebrae RS para não perder nenhum Plano de Voo. Meu abraço mais carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.